E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol brasileiro foi palco de um embate tão intenso fora das quatro linhas quanto dentro delas. Felipe Luiz, treinador do Flamengo, e Mano Menezes, técnico do Fluminense, protagonizaram uma discussão acirrada que incendiou os bastidores do clássico carioca. O duelo, que já prometia ser tenso por conta da rivalidade histórica entre os clubes, ganhou um tempero extra com o confronto verbal entre os comandantes das equipes. O episódio ocorreu na beira do campo, ainda durante a partida, mas se estendeu para a zona mista, onde ambos não economizaram nas críticas. A troca de farpas começou após um lance polêmico, quando o Flamengo reclamou de um suposto pênalti não marcado, enquanto o Fluminense acusava o adversário de exagerar na pressão sobre a arbitragem. Felipe Luiz e Mano Menezes, já exaltados, passaram a trocar gestos e palavras ríspidas à beira do gramado. A discussão ficou ainda mais quente no intervalo do jogo. Ao se dirigirem para os vestiários, os técnicos continuaram o bate-boca, sendo contidos por membros de suas respectivas comissões técnicas. Testemunhas afirmam que o ex-lateral do Flamengo, conhecido por sua postura analítica e detalhista, não gostou das insinuações de Mano sobre a postura do rubro-negro dentro de campo. Do outro lado, Mano Menezes, que tem um histórico de declarações polêmicas e embates com adversários, não se esquivou e rebateu à altura. O comandante do tricolor chegou a dizer que Felipe Luiz, recém-ingressado na carreira de treinador, ainda precisava aprender a lidar com pressão e adversidade antes de confrontar técnicos mais experientes. A frase, evidentemente, não caiu bem no lado flamenguista. Após o apito final, a tensão não diminuiu. Na entrevista coletiva, Felipe Luiz não deixou barato e devolveu a provocação. Respeito humano pela trajetória dele, mas ele precisa entender que o futebol mudou. Não se ganha mais só no grito ou na pressão sobre a arbitragem. O jogo é dentro de campo, afirmou o técnico do Flamengo, demonstrando irritação com as insinuações do rival. Mano Menezes, por sua vez, manteve seu tom desafiador. Futebol sempre teve pressão, sempre teve intensidade. Quem não aguenta, talvez tenha escolhido a profissão errada, disparou o treinador do Fluminense, em uma clara indireta ao ex-lateral. A declaração foi o suficiente para aumentar ainda mais a repercussão do episódio nas redes sociais. Torcedores dos dois lados entraram na briga virtual, transformando o desentendimento entre os técnicos em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro. Flamenguistas saíram em defesa de Felipe Luiz, apontando Mano como um técnico ultrapassado, enquanto tricolores exaltavam a experiência de seu comandante e acusavam o rubro-negro de arrogância. Especialistas do futebol também dividiram opiniões sobre o episódio. Alguns consideraram a troca de farpas como algo natural em um clássico tão quente, enquanto outros apontaram o desentendimento como um reflexo do nervosismo e da pressão que ambos os treinadores enfrentam em suas respectivas equipes. O fato é que o embate entre Felipe Luiz e Mano Menezes acendeu ainda mais a rivalidade entre Flamengo e Fluminense, que já vinha sendo intensificada nos últimos anos. A expectativa agora gira em torno do próximo confronto entre os clubes, onde certamente os ânimos estarão ainda mais exaltados. Nos bastidores, dirigentes dos dois clubes tentaram minimizar o ocorrido, mas internamente há um clima de insatisfação. No Flamengo, a diretoria acredita que Mano Menezes tentou desestabilizar o time com suas declarações. No Fluminense, a percepção é de que Felipe Luiz exagerou nas reclamações e tentou pressionar a arbitragem de maneira exagerada. Mesmo com atenção, tanto Flamengo quanto Fluminense seguem focados em suas respectivas campanhas, mas já está claro que a relação entre os técnicos não será mais a mesma. Para Felipe Luiz, que está apenas no início de sua trajetória como treinador, o episódio pode servir como um teste de maturidade e firmeza. Para Mano Menezes, foi mais um capítulo em sua longa lista de polêmicas no futebol brasileiro. O desentendimento entre os dois treinadores também levantou uma discussão mais ampla sobre a postura dos técnicos à beira do campo. Até que ponto a intensidade e a competitividade são saudáveis?
quando a rivalidade ultrapassa os limites do respeito? Questões que seguirão ecoando nos debates esportivos. Enquanto isso, os torcedores já começam a contar os dias para o próximo clássico. Se dentro de campo Flamengo e Fluminense sempre entregam grandes espetáculos, fora dele o duelo entre Filipe Luís e Mano Menezes promete ser um atrativo à parte. A rivalidade no futebol é feita de momentos como esse, onde a paixão se mistura com a estratégia, e os protagonistas se tornam figuras centrais não apenas pelo que fazem dentro das quatro linhas, mas também pelo que dizem fora delas. No fim das contas, essa troca de farpas apenas adiciona mais emoção a um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Olá, torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. O episódio entre Filipe Luís e Mano Menezes deixou evidente que, além das rivalidades entre os times, os técnicos também têm papel fundamental no espetáculo. Se antes as atenções estavam voltadas apenas para os jogadores dentro de campo, agora o embate entre os comandantes tomou os holofotes e gerou uma nova narrativa para o clássico carioca. O duelo tático foi ofuscado pelo embate verbal, transformando os treinadores em verdadeiros protagonistas da noite. A postura de Filipe Luís durante a discussão chamou a atenção, principalmente pelo fato de ele ainda estar no início de sua trajetória como técnico. Acostumado a ser um líder dentro das quatro linhas durante sua carreira como jogador, ele agora precisa equilibrar sua energia e controle emocional na área técnica. Sua explosão ao confrontar Mano Menezes mostrou que a transição de atleta para treinador ainda está em processo de amadurecimento. Por outro lado, Mano Menezes já está acostumado a esse tipo de situação. Com passagens por grandes clubes e até pela seleção brasileira, o treinador tricolor é conhecido por seu estilo combativo e por não fugir de confrontos diretos com adversários. No entanto, seu histórico de desentendimentos pode acabar prejudicando sua imagem e gerar desgaste dentro do próprio clube, principalmente se os resultados não vierem. Nos bastidores do futebol, a repercussão do caso gerou questionamentos sobre o limite entre a competitividade e a falta de respeito. Enquanto alguns defendem que o calor do momento justifica reações exaltadas, outros alertam que esse tipo de comportamento pode incentivar um ambiente hostil dentro e fora de campo. O futebol brasileiro já enfrenta problemas com violência entre torcedores, e episódios como esse podem acabar inflamando ainda mais os ânimos. A postura da arbitragem durante a confusão também foi colocada em xeque. Muitos analistas acreditam que os juízes precisam ter mais pulso firme para coibir discussões excessivas entre os técnicos, que muitas vezes extrapolam os limites aceitáveis. No entanto, punir esse tipo de atitude pode ser um desafio, já que é difícil definir exatamente quando a discussão se torna prejudicial ao jogo. Mesmo com o clima tenso, a diretoria do Flamengo demonstrou apoio a Filipe Luís e reforçou a confiança em seu trabalho. O clube acredita que sua postura combativa reflete a paixão e o comprometimento que ele sempre teve com o futebol. Já no Fluminense, a visão é de que Mano Menezes apenas respondeu a uma provocação e agiu dentro de um contexto natural de um clássico. Nas redes sociais, o embate entre os técnicos rendeu memes e debates acalorados. Torcedores recriaram o episódio com vídeos e montagens, tornando o confronto ainda mais popular. Em meio às brincadeiras, porém, houve também críticas sobre o tom das declarações, especialmente pelo fato de que ambos são figuras de referência para os jogadores e para o público. A tensão entre os treinadores também adiciona um novo elemento de rivalidade para os próximos encontros entre Flamengo e Fluminense. Se antes a disputa já era histórica, agora há um componente extra de animosidade entre os bancos de reservas. Será interessante ver como os dois comandantes vão se comportar no reencontro e se o clima de hostilidade será amenizado ou intensificado. Independentemente do desdobramento desse episódio, uma coisa é certa: Filipe Luís e Mano Menezes entraram para a história recente do clássico carioca. O futebol precisa de personagens fortes e de histórias marcantes, e essa rivalidade entre os treinadores pode se tornar um ingrediente extra para atrair ainda mais atenção ao confronto entre os dois gigantes do Rio de Janeiro. O desentendimento.
Entre os técnicos, reforça como o futebol é mais do que um simples jogo. Ele envolve emoção, estratégia, rivalidade e, claro, momentos de tensão. Para os torcedores, esse tipo de situação faz parte do espetáculo e só aumenta a expectativa para o que vem pela frente. Afinal, um clássico não se resume apenas aos 90 minutos, ele se constrói também nos bastidores, nas declarações e nos embates fora das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.